que você crê nele. Glória a Deus. Sai do seu lugar, dá um abraço naquele irmão que você ainda não falou, que você ainda não viu, né? Porque eu sei que é bom matar a saudade, né? Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga assim: quero mais. Quantos querem mais de Deus aí? Quantos querem mais de Deus? Amém. Glória a Deus. Você pode tomar lugar. Amém. Nós temos lanchonete hoje, né? Mini cachorro quente. Vai ser um tempo bom que você vai poder estar ali na lanchonete, conversando com a gente um pouquinho, dialogando um pouquinho. Eu lembro que teve um domingo desse aqui, e alguns ficaram conversando conosco, e se eu não falo assim, vamos embora, mais ou menos 00:30, eu falei, Jesus Cristo. Depois que nós fomos embora, ainda pediram pizza. Depois que eu e a pastora fomos embora, sabia, meu irmão? Pediram pizza, tá vendo? O povo gosta de comer e gosta de conversar, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a lanchonete está ali. Quem se importa aqui, gente? Quem se importa? Você se importa de verdade com as pessoas? Pois é. Nós estamos numa campanha tremenda de oração, em busca daquilo que Deus mais quer, daquilo que foi perdido. Em busca de pessoas que possam conhecer Jesus como nós conhecemos. E isso é algo inexplicável, e essas pessoas só vão poder conhecer Jesus através da nossa vida. E eu sei que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém? Hoje eu tenho uma palavra, queridos, para trazer ao teu coração, que talvez, com certeza vai confrontar você. Em um mundo em que vivemos, presenciamos tantas atitudes de egoísmo, tantas atitudes de, soberba, de se autoexaltação e tantas outras coisas mais, em um mundo que a cada dia as trevas têm tentado com seus tentáculos agarrar. Mas o que é mais tremendo, queridos, é que o modelo para o mundo é a igreja. O modelo que Deus instituiu para o mundo é a igreja. E se o mundo atentar para isso, o mundo será transformado. Ou não? Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar algo. Já recebeu os slides aí, filho? Eu quero falar hoje sobre algo que é a coisa mais difícil de se entender ou de se submeter a isso. O que é, pastor? Hoje eu quero falar de um tema: o poder do um. Uau! O poder do um. Não é do número um, não é do número 2, estou falando o poder do um. Pastor, que tema é esse? Você vai entender já já. Pega a tua Bíblia, abre aí em João capítulo 17, verso 20 ao 23. Essa é uma oração que Jesus faz. Esse é um momento em que Jesus roga a Deus. João 17, verso 20 ao 23 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Diga comigo, um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Essa é uma palavra forte. É um texto recheado de confronto, recheado de palavra de exortação e de clamor, e Jesus pedindo. E o que é mais interessante nesse texto, queridos, olha só. O que é mais interessante nesse texto, o que é mais tremendo, é quando ele diz assim: rogo também por aqueles que crerão no futuro. Jesus já estava rogando lá atrás por nós aqui hoje. Aqui não está crerão no passado não, filho. Aqui é crerão, por aqueles que crerão, por aqueles que hão de crer, por aqueles que hão de ser alcançados. Jesus já estava orando por mim e você, meu filho. Jesus já estava orando por mim e por ti. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: Jesus já estava orando por mim e por você. Antes de nós existirmos, gente. Antes de chegar aqui onde nós estamos, Jesus já estava orando por nós. E olha o que é tremendo, segunda parte. Por meio da mensagem de quem? Deles, dos apóstolos. Olha que tremendo, olha uma cadeia que se desenvolve até chegar em nós. Jesus lá atrás já estava intercedendo por nós. Diga assim para o irmão do seu lado: isso é amor. Diga: isso é amor. Que coisa linda, sim ou não? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai Santíssimo, em nome de Jesus, fala a teu povo, ministra o coração de cada um. Faz como tu queres neste lugar, a casa é tua, Espírito Santo, nós te pedimos. Fala a tua igreja. Fala àqueles, Pai, que nos assistem de vários lugares. Que a tua palavra possa alcançá-los em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que Jesus, antes de ser crucificado, ele teve a oportunidade de orar pela última vez. Mas não orar apenas pela sua equipe. Jesus teve a oportunidade também de orar por nós. Jesus também teve a oportunidade de orar por toda a nossa geração, pela geração que passou, a geração anterior e aí por diante. Jesus orou por mim e por você. Jesus clamou por mim e por você. Não foi só pela equipe dele ali não, só pelos discípulos dele não. Jesus orou por nós. Não há como alguém negar que essa oração não inclua eu e você. Porque a Bíblia está dizendo claramente: a oração de Jesus incluiu eu e você. Diga para o irmão seu lado: a oração de Jesus incluiu eu e você. Olha que coisa linda, sim ou não, irmãos? A oração de Jesus final é que nós possamos ser um. Por que, pastor? Jesus fala muito em unidade, fala muito em um. Porque é só através da unidade que a igreja vai manifestar a glória de Deus. Olha que interessante. Eu quero que você fique atento hoje. Eu vou repetir de novo: a oração de Jesus foi que nós sejamos um, a fim de que o mundo creia que Jesus Cristo, que Ele é o Salvador de toda a humanidade. Sabe, e o que vai levar você a crer nisso? Olha que coisa tremenda. E a pessoa que levar essa mensagem ao mundo, essa pessoa vai manifestar a glória de Deus. Que eles não tem como levarmos a palavra de Deus ao mundo, não tem como falarmos, não tem como ministrarmos se nós não manifestamos a glória de Deus. O mundo poderá ser alcançado através das nossas vidas, e para isso é crucial que sejamos um. É crucial
para a nossa missão como igreja que sejamos um. É crucial para a nossa igreja, para o povo de Deus, que eles sejam um. Pastor, como ser um com tantas indiferenças? Ser um como Cristo e Deus Pai é um. Mas e as dificuldades e as lutas, pastor? Não se preocupe com isso. Deus, Ele reservou a sua glória para que aqueles que são um com Ele manifestem a glória dEle, manifestem a salvação que Ele oferece. Sabe, quando eu falo de unidade, eu falo que Jesus também bateu muito nisso, que Jesus falou muito sobre isso, sobre unidade, unidade, unidade. Sabe uma das coisas que eu mais odeio na igreja, que eu abomino na igreja? Clubes da Luluzinha. Clubinho em que ninguém entra, só é elite, só é aquele grupinho ali. Eu detesto isso. Eu costumo dizer que eu entro com os cravos da chuteira, para acabar com isso. Por quê? Porque isso faz com que nós possamos perder o melhor de Deus. Presta atenção que Jesus disse em algumas de suas declarações. Ele diz assim em João 5,30, ele diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 6,38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Pastor, o que você quer dizer com isso? Aprenda uma coisa: para termos a unidade como igreja, nós devemos entender que estamos nessa terra para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade daquele que nos colocou nesse lugar. A unidade não virá, não virá, meu povo, com você agindo individualmente. A unidade não virá com você achando que pode fazer sem precisar de ninguém. Jesus, ele fala, ele mostra que veio fazer algo porque alguém o enviou. O que eu quero que vocês entendam nesta noite, que a unidade de Jesus com o Pai, que a unidade dos três é um exemplo para nós. Hoje eu quero falar sobre unidade. Talvez a palavra unidade te confronte, talvez a palavra hoje te deixe meio que agitado na sua cadeira, mas é para isso mesmo que a palavra serve. A palavra de Deus serve para nos confrontar. A pergunta que eu faço, queridos, hoje: nós somos um? Nós somos uma unidade? Guarda aí essa pergunta para você. Sabe que eu digo isso porque Jesus era um com o Pai, porque Ele buscava e fazia o que seu Pai desejava, mesmo quando não era algo confortável. Ele sempre buscou fazer a vontade do seu Pai. Ele sempre buscou fazer a vontade de Deus, mesmo quando a situação ou quando aquilo pelo qual ele ia passar não era bom, não era favorável, era sofrido, era doído. E nós vemos no decorrer de toda a palavra de Deus o que Ele faz para nos provar. Se nós formos entender isso, também temos que passar pelos discípulos, pois os mesmos discípulos, eles estavam em comum acordo, e por estar em comum acordo, Deus manifestou a sua glória através da vida deles. Onde é que está isso, pastor? Está em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Sabe quantas pessoas eram nessa casa? Eu já citei algumas vezes para vocês. Eram 120 seguidores com um propósito:
Entendem? Com um propósito. Ninguém tinha ganância, ninguém tinha egoísmo. Era um propósito. Qual era, pastor? Buscar a face de Deus, buscar a promessa que Deus havia feito, que Jesus havia feito para eles. Eles estavam 120 reunidos em um, com um propósito, com uma direção, com uma ordem. E essa ordem, esse propósito qual era? Buscar a presença de Deus, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas o que eu acho mais interessante, não eram os 380 ou 400, não eram. Eram 120, por quê, pastor? Porque não eram os 380 que viram o corpo de Jesus, ou que viram Jesus ressuscitado, ou que tocaram em Jesus muitas vezes. E mesmo assim, esses 380 consideraram a ordem de Jesus opcional. Os 120 que receberam o Espírito Santo, eles receberam a ordem e disseram: é uma ordem de Deus, é uma ordem de Jesus para nós, vamos cumprir. Mas os 380 não estavam naquele lugar, sabe por quê? Porque eles entenderam que a ordem de Jesus, ou consideraram a ordem de Jesus como uma ordem opcional. Jesus sempre chama para que nós estejamos onde Ele está. Quando você entende a ordem de Jesus, você não coloca como uma opção, você coloca como uma decisão, uma atitude que não vai de forma nenhuma te destruir ou fazer algum mal para você. Pelo contrário, vai fazer você ser abençoado, vai fazer com que você cresça, vai fazer com que você manifeste a glória dele. Mas eu vou me ater um pouco mais nesse 380. Porque 380 parece muito com muitos que eu conheço, que fazem o que, pastor? Que recebem milagre, que muitas vezes são abençoados por Deus em várias áreas da sua vida, mas quando é para se entregar, quando é para se dar, consideram esta ordem de Cristo uma ordem opcional e preferem continuar vivendo a forma ou da forma que já estavam antes. Os 120, aqueles que receberam, queridos, revestimento, que receberam o Espírito Santo, foram aqueles que estavam unidos em fé. Olha o que eu vou dizer para você: aqueles que estavam unidos em fé. A pergunta que eu faço para esta igreja: nós estamos aqui hoje unidos em fé, ou você está aqui hoje só observando? Porque aonde nós estivermos unidos, precisamos estar unidos em fé, crendo que Jesus está no nosso meio, porque a sua palavra diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você crê nisso? Se você está comigo aqui reunido em fé, está ou não está? Então Cristo está aqui, a presença do Espírito Santo está aqui. Uau, pastor, que é isso? Quem é que é revestido? Quantos milhares e centenas de milhares ouviram durante 3 anos a palavra de Jesus? Viram os milagres, viram a multiplicação dos pães, viram Ele ressuscitando pessoas que estavam mortas. Onde estavam esses milhares de pessoas? Eles não consideraram uma ordem, mas consideraram uma opção, e preferiram não estar com Jesus. Por isso, não receberam a promessa. Quem recebe, queridos, a promessa de Deus, igreja que é um, a igreja que é um. Eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre isso. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Isso é erradíssimo. Você não é a igreja. Você faz parte da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem muitos membros. Hello, tem alguém aqui comigo? Quando você fala eu sou a igreja, é mentira, você não é a
igreja, você faz parte do corpo de Cristo, e então você faz parte da igreja. Pastor, onde é que está isso? Vai procurar, eu vou pregar sobre isso para você hoje não. Mas eu só quero que você entenda que o corpo está, você como membro está unido ao corpo. E quando você está unido ao corpo, o cabeça é Cristo. Você é a igreja, porque você está no corpo. Você sozinho não, irmão. Nós nos tornamos igreja. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos lá. É interessante o que o Paulo faz. Paulo, ele suplica e até às vezes nos implora. Olha o que Paulo diz. Ele às vezes nos implora a nós, para que nós possamos fazer todo o esforço. Para quê? Para conservar a unidade do Espírito Santo e um vínculo de paz. Vamos lá. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, verso 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Hoje ninguém procura guardar nada. Hoje, se você olhar com cara feia para alguém, ele olhar com cara feia para você, irmãos, né? Um fica até meses sem falar um com o outro. Por quê? Porque não se esforçam para manter a paz. Porque não se esforçam para manter o vínculo da unidade. E é mais fácil para você se afastar, é mais fácil para você se retirar do que você suportar e do que você se esforçar para se manter unido ao corpo e fazer parte da igreja. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe qual era a responsabilidade de Paulo aqui, irmãos? A responsabilidade de Paulo era construir a igreja com uma missão e um alvo. Fazer com que a igreja chegasse à unidade da fé. Hoje eu estou falando sobre unidade, porque isso é uma exigência bíblica. Jesus ora até para os dias de hoje, diz assim: Senhor, que como eu e tu somos um, que eles sejam um. Porque se for muitos, cada um vai numa direção, vira uma bagunça, sim ou não? Não, gente. Quer ver um exemplo? Se você está fazendo uma obra, como se fosse ali o canil dos cachorros, eu e o Gil estavam mexendo lá, e de repente chega mais 20 irmãos para fazer o serviço. Cada um quer fazer uma coisa, uma direção para o outro, vai virar o que, gente? Uma bagunça. Por quê, pastor? Porque não estão entrosados. Porque não estão entendendo que existe uma ordem, uma direção para cada um. Sabe, eu olho Paulo, queridos, com essa missão de estabelecer a unidade da igreja na fé, e veja a luta dele. E ele diz: sigam isso. Ele diz: se esforcem em prol disso. E ele diz em Efésios 4:13, ele diz: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé. Sabe qual é a maior tristeza do Espírito Santo? Sabe quando é que o Espírito Santo se entristece de verdade? É quando você, que faz parte da igreja, está zangado ou não gosta de um irmão A, de um irmão B. Quando você toma essa atitude, você deixa de participar do corpo de Cristo. Por quê, pastor? Porque a igreja tem uma direção só. A igreja tem uma reta só. A igreja tem apenas uma missão. E muitas vezes nós nos perdemos. Muitas vezes colocamos as nossas emoções para fora de forma tal que ferimos, machucamos. Porque essa é a estratégia de Satanás. Esta é a estratégia do inimigo das nossas almas: fazer divisão entre nós.
Paulo sempre lutou, queridos, pela unidade da igreja. E como Cristo orou pela igreja de hoje, por mim e por você, Paulo também exorta que a igreja se esforce para viver em unidade, que a igreja possa trabalhar para viver em unidade. A nossa missão de hoje para hoje não é diferente, porque o objetivo dessa igreja é se tornar uma e subsequentemente nos tornarmos reveladores da glória de Deus. Reveladores da glória de Deus. Porque senão, vamos fazer o quê? Não há outra forma. Não há outra forma de manifestar a glória de Deus. Não há outra forma. Se não nos unirmos, se não formos um, nada vai acontecer. O único caminho para a verdadeira unidade não é diferente do que Jesus, ou do caminho de Jesus, ou dos seus discípulos. Não é diferente. Não é, algumas pessoas acham que é diferente. Pastor, qual é o caminho? Querido, presta atenção. É obediência à palavra de Deus. O próprio Jesus deu exemplo. Não vim fazer o que eu quero, mas o que o Pai me mandou fazer. Os discípulos faziam o que? A mesma coisa, o que Jesus o havia mandado fazer. E eles direcionavam a igreja conforme Jesus mandou que eles fizessem. E eles passaram essa ordem a outros, até chegar em nós. Ela não inventa não, irmão. Hoje nós estamos vendo tantas invenções no evangelho, que eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Esse povo está se perdendo. Eu vou repetir, o único caminho para a verdadeira unidade não é diferente do de Jesus ou dos discípulos. O único caminho é a obediência à palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta: você tem obedecido à palavra de Deus? Nós entramos com eu me importo. E esse eu me importo é algo que você pode estar falando para Deus. Eu me preocupo. Eu estou seguindo a tua palavra, estou obedecendo a palavra que o Senhor determinou para nós, ir por todo mundo e pregar o evangelho. A unidade, queridos, faz isso. Eu vejo que muitos se uniram em prol de um objetivo, em prol de uma missão. Aprenda, obediência à palavra de Deus faz com que nos tornemos um, porque é a palavra de Deus que dá ordem para que sejamos unidos e que sejamos um. Presta atenção. Quando Israel era um povo, eles derrotaram no início da formação do Estado de Israel. Eles derrotaram Jericó completamente. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim ou não? Mas no momento que Israel, olha o que eu vou dizer para você, quebrou a aliança, deixou de ser um. Como assim, pastor? Perdeu, apanhou para uma cidadezinha pequena. No momento que eles deixaram de ser um, a derrota veio. Como, pastor? Acã desobedeceu a Deus, e ele fazia parte da congregação de Israel, e por causa do pecado dele, 36 homens morreram. Por quê, pastor? Queridos, quando se quebra a unidade, nós ficamos fragilizados. Quando nós quebramos a unidade que Cristo exige de nós, a igreja fica fragilizada. O que é isso, pastor? Eu vou mostrar para vocês. Quando Acã e sua família resolvem fazer aquilo que Deus não disse para fazer, que Deus não aprovava, o que acontece? 36 homens morrem, e o povo de Israel chora, lamenta. Mas tem algo que você não sabe, pastor, só 36? Não,
Ele traz um sofrimento para toda a congregação, porque esses 36 eles tinham pai, mãe, filhos, esposa, primos, tios, avós. Imagina quantas pessoas sofreram. Então todo Israel sofreu. Sem unidade, queridos, vem a dor, vem a tristeza, vem a angústia, mas com unidade somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Precisamos aprender a aceitar o irmão como ele é e trabalhar na vida do irmão para que ele seja como Cristo é. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando Paulo ele aponta o pecado de Corinto, do povo dos coríntios, né? Ele começa dizendo assim, presta atenção. Olha que coisa interessante, Coríntios 11, verso 18 diz assim, 1 Coríntios 11, verso 18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. O que é dissensões, filhos? Senão divisão. Ele está dizendo, há entre vocês, não há entre vocês unidade. Não há entre vocês concordância. Cada um faz o que quer, como quer, na hora que quer. Cada um caminha, faz a sua vida como acredita ser. Quando Deus já tem um plano, quando Deus já escreveu, quando nós precisamos aprender apenas a seguir esse plano da parte de Deus. Olha, vamos lá, vamos continuar. Com certeza eles não eram um. E o que impediam eles de ser um, gente? O que impede essa igreja de ser um? O que, pastor? O que impediu eles de ser um era justamente o flertar com o pecado. Eles flertavam com o pecado. Em outras palavras, a desobediência à palavra de Deus. Acã flertou com o pecado, trouxe sofrimento, quebrou a unidade, trouxe morte. Tem muito crente flertando com o pecado. Tem muito crente piscando para o pecado. Cuidado, meu irmão, cuidado. Desobediência da palavra. Até aqui, está entendendo? Agora olha o que Paulo faz. Paulo, ele enxerga a divisão dentro da igreja. Mas agora, olha a virada que ele dá. Pega a tua Bíblia e abre lá em 1 Coríntios, verso 11, capítulo 11, verso 18 e 19. Ele diz assim, ó, primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. Agora o que Paulo começa a dizer, e até certo ponto eu creio. Aí ele diz assim, eu suponho seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quem são os aprovados? Aqueles que vivem em unidade e lutam para viver em unidade. E quem são aqueles que dividem? Aqueles que não se preocupam, não lutam, não se esforçam para manter unidade. Pelo contrário, se carregam ou se enchem de mágoas, de fúrias, de divisões, de contendas e tudo mais. E aí Paulo dá uma virada no jogo e diz assim, olha, presta atenção. Até que é bom que apareça, que haja divisão. Por quê? Porque vai aparecer, porque vai se manifestar, porque vocês vão reconhecer. Olha que coisa linda. Os que são aprovados. Os que são aprovados, queridos, não abrem mão de viver em unidade. Diga para o irmão assim, eu não abro mão de viver em unidade. Somos um. Igreja tem que ser um. E aonde houver contenda, divisão, a unidade, queridos, vai se manifestar. Olha, nós reconheceremos quem são os aprovados.
Quantos são aprovados aqui? Quantos são aprovados aqui? Porque é isso que acontece. Quando ele fala, se esforcem para manter a unidade, trabalhem para manter a unidade. E muitas vezes alguns não trabalham, pelo contrário. Alguém fala uma palavra, ele já se distrai, já se desvia, já vai embora, já fica com raiva, fica empurrado e tudo mais. Não quer mais fazer parte dessa unidade por algum motivo. Queridos, presta atenção. É nesse momento, queridos, é nesse momento que aparece e são reconhecidos os que são aprovados por Cristo, porque vivem como um, em unidade. Posso ouvir um amém? É preciso, é necessário que aqueles que têm o reconhecimento de Deus, olha, eu estou dizendo, aqueles que têm a aprovação de Deus, sejam reconhecidos por andar em unidade. Estão me entendendo? Pastor, como é que eu vou andar em unidade? É só você não misturar as coisas deste mundo com a palavra de Deus. É só você viver conforme a palavra de Deus. É só você caminhar conforme a palavra de Deus. É natural, pastor, mas o irmão tem temperamento A, o fulano tem um B, como é que vai ver unidade? Preste atenção, a unidade se dá quando você obedece a palavra de Deus. Você está entendendo? A unidade se dá quando você deixa, como diz Paulo em Gálatas 2:20, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando Cristo vive em você, então haverá unidade na igreja. Mas enquanto você estiver vivo, enquanto você for essa pessoa que não se permite ser tratada por Deus, enquanto você for essa pessoa desobediente à palavra de Deus, você não conseguirá se unir ao corpo. Você nunca será um. Por quê, pastor? Porque para ser um, para sermos um, precisamos obedecer à palavra de Deus. Forte, irmãos. Forte, irmãos. Se alguém disser que ama o seu irmão, mas na verdade o odeia, é o quê? Mentiroso. Por quê? Porque toda unidade também tem o quê? Tem as suas atitudes, tem a sua prática. O que eu estou dizendo aqui hoje, queridos, não é para que você fique assustado ou que você, não, é para que você fique feliz, sabe por quê? Porque na unidade você encontra apoio. Na unidade, queridos, você fica despreocupado, porque se você passar por lutas, na unidade, queridos, a igreja apoia, você é apoiado, você não está sozinho. Tem alguém comigo? Tem alguém aqui comigo? Aprenda isso hoje. É preciso que aqueles que têm a aprovação de Deus sejam reconhecidos por andar em unidade. Pastor, fala para mim um pouquinho sobre unidade. Vou falar para você. Primeira coisa, que se revela ou que se manifesta a unidade de uma igreja é quando você vê alguém falando do irmão que faz parte do corpo. Você diz, irmão, cala-te. Aquele irmão faz parte do corpo. E você está quebrando um princípio da palavra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas é muito difícil cumprir a palavra. É não, para quem tem o Espírito Santo não, é muito fácil. Só se deixar ser guiado. É só se submeter à vontade de Deus e à sua palavra. A maioria é obediente, a minoria é desobediente. Precisa se destacar, queridos, quem é obediente e quem é desobediente. Isso precisa se destacar para saber quem é de Deus e quem não é. Quem está unido é de Deus. Quem está desunido, quem não está ligado ao corpo, como é que pode ser de Deus? Quem tem suas próprias vontades, seu próprio querer, como pode dizer que é de Deus? Quem tem seu próprio achismo, como pode dizer que é de Deus? Meu filho, eu não quero que você me obedeça, eu não quero que você obedeça a seu líder, eu quero que você obedeça a palavra, porque quando você obedecer a palavra, você vai começar a andar por esses princípios.
princípio de obediência às pessoas que Deus constituiu como um pastor, como líder. Você está entendendo? Não é por causa da pessoa, é por causa do princípio da palavra. Cumprir, obedecer à palavra. Você só será um se você obedecer à palavra. A palavra diz para você amar até teus inimigos. A palavra diz para você amar até aquele irmão chato. Se você cumpre a palavra, você está sendo um como igreja. Nós temos que aprender isso hoje, igreja. A glória de Deus vai se manifestar de forma poderosa quando chegar esse entendimento na tua mente, no teu coração. Vou repetir: a maioria obediente e a minoria desobediente precisam se destacar. Senão a estrada para a unidade ficaria bloqueada, e isso impediria o avanço do reino. Como assim, pastor, ficaria bloqueada? Presta atenção. Muitas vezes, ou quase sempre, quem não é a favor de unidade sempre procura enganar aquele que é a favor dela. Como assim, pastor? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Olha a verdade sendo manifestada. Porque quem não obedece à palavra, ele manifesta alguns frutos que não são bons. Inveja. Ele é avarento. Ele cobiça. E só isso que eu disse é o bastante para ele tentar bloquear o caminho. Bloquear o teu caminho ao esplendor da glória de Deus. Bloquear o teu caminho em direção ao teu propósito. Querido, se você desejar de verdade ser um, então una-se à igreja de Cristo e obedeça a palavra de Deus. Não é como você quer, não é como você acha. Renuncia à tua vontade, renuncia ao que você acha, para viver a certeza do que Deus quer, a certeza do que Ele escreve em sua palavra. É a palavra de Deus. E é tão ruim quando alguns nem sequer pegam na Bíblia para ler. Como é que podem obedecer a palavra se não conhecem? Presta atenção no que eu vou dizer: é a falta de unidade que impede a glória de Deus de se manifestar na igreja. É a falta de unidade que impede a glória de Deus de se manifestar na igreja. Ah, pastor, o que é isso? Vou mais além. Paulo, ele implorou aos coríntios, mas também não só aos coríntios, mas todas as igrejas, ao qual ele tinha alguma influência. E esse apelo serve para nós nos dias de hoje. Como assim, pastor? Sem unidade não tem força. Você está entendendo? Sem unidade não tem força. Nós estamos prestes a começar a reforma na igreja, continuar a obra na igreja. E nós levantamos aqui 10 pessoas, das 10 que conseguimos, dessas 10 pessoas, só 7 se levantaram para essa oferta de R$1.000. E eu comecei a olhar as pessoas que ofertaram. Eu disse: meu Deus, olha a luta dessas pessoas. Eu sei a dificuldade de cada uma, Senhor, mas elas, movidas com um coração de cuidado, de unidade, tomaram a decisão de servir. E porque tomaram essa decisão, serão abençoados de forma poderosa por parte do Senhor. A unidade nos leva a fazer coisas, queridos, que sozinhos não poderíamos fazer jamais. Sem unidade, sem força. A verdade é que através da unidade nós teremos muitas dificuldades e muitas lutas, sim. Mas se estivermos unidos, venceremos. Mas se não estivermos unidos, não venceremos.
Por quê? Porque o projeto, o plano, a ação do inimigo é dividir para conquistar. Qual é a estratégia do inimigo? Dividir para conquistar. Se ele causa intriga dentro da igreja, ele está fazendo o quê? Divisão. Se ele coloca fofoqueiro para abrir a boca e fofocar, o que ele está fazendo? Divisão. E aí, pastor? O projeto, o trabalho, a missão do inimigo é destruir a igreja. Mas uma igreja unida, uma igreja fortalecida em unidade, ela é invencível. Pode passar luta? Pode. Pode passar dificuldade? Pode. Mas ela vai passar, ela vai vencer, porque ela vence unida. A unidade manifesta a glória de Deus na igreja. Diga isso para o irmão do seu lado: a unidade manifesta a glória de Deus na igreja. Sabe, nós teremos dificuldades e muitas lutas. Mas se nós não estivermos unidos, nós vamos cair. Aí eu entro e digo: talvez você não esteja animado para fazer parte dessa unidade. Por quê? Porque teus olhos só enxergam negativo. Os teus olhos só buscam os defeitos das pessoas. Teus olhos só buscam os defeitos do pastor. Aí você diz: por causa do pastor. Ou você diz: por causa daquele irmão, por causa de fulano, eu não volto mais. Por quê, pastor? Porque você prefere olhar os defeitos do que as qualidades. Porque não há um nessa terra que seja perfeito. Agora só há um que passou por essa terra e é perfeito. Ele é Jesus. Ele é o nosso espelho. Ele é o nosso referencial. Amém? Talvez você não esteja animado, mas entenda. Talvez você não esteja animado em fazer parte desse um. Mas entenda uma coisa: isso é uma ordem do Senhor. Você precisa deixar de lado o seu orgulho, o seu achismo, e decidir fazer parte dessa unidade. E decidir fazer parte da igreja, do corpo. Precisa deixar os teus argumentos. Precisa, se limpar, retirar toda a mágoa, toda a chateação, toda a frustração. Sabe por quê? Porque somos seres humanos. Nós erramos, nós falhamos. Mas nós devemos nos esforçar para nos mantermos unidos em um propósito. Esforço. Entenda algo. Pastor, essa luta que a igreja passa em unidade. Pastor, essa batalha, meu filho, sozinho e você não consegue. Agora, unido, nós venceremos. Como igreja, com um propósito. Mas sabe o que é mais lindo? É que Deus, queridos, sempre deixa o melhor para o final. Diga para o irmão do seu lado: Deus sempre deixa o melhor para o final. A unidade da igreja, ela é recompensada. Embora você diga: pastor, estamos sofrendo. A unidade da igreja, ela é recompensada. Como assim, pastor? Porque Deus sempre deixa o melhor para o final. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, somente a parte A, diz assim: o fim das coisas é melhor do que seu início. Estão entendendo? O fim é melhor do que o início. Porque em toda caminhada nós sofremos, lutamos, guerreamos, mas aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. A unidade nos levará a receber a coroa da vida. Estão entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Deus sempre deixa o melhor para o final. A nossa visão como crentes precisa se expandir.
Precisa haver maturidade, para que a gente possa entender a importância da unidade da igreja, a presença de Deus que experimentamos agora. Presta atenção que eu vou dizer, não se assuste. A presença de Deus que experimentamos nesses dias, me perdoe quem não concordar, é quase nada. Me perdoe, a presença de Deus que temos nesses dias na igreja é quase nada. Por quê, pastor? Porque não há unidade. Porque é através da unidade que a glória dele se apresenta. A palavra diz que eles estavam num só lugar, aqueles 120 reunidos, buscando ao Senhor, até que do alto veio o quê? A manifestação da glória de Deus. O Espírito Santo veio, e depois que o Espírito Santo veio, o que aconteceu? Eles se tornaram um, estavam unidos e agora foram revestidos. Selou a unidade. Ninguém buscava a sua própria glória, ninguém buscava seus próprios interesses, mas sim o interesse lá do céu. Eu vou repetir de novo, a presença de Deus que experimentamos hoje, agora, é quase nada. Por quê, pastor? Qual é o motivo? Se você, se eu, se nós não entendermos que devemos andar em unidade, o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus jamais será restaurada na igreja. Estão me entendendo? Se não nos esforçarmos por unidade, se não lutarmos por unidade, a manifestação do poder de Deus jamais será restaurado na igreja. Se você não perdoa teu irmão, se você não manifesta cuidado com teu irmão, se você não ama, está em unidade, está em comunhão, o poder que Deus, através do seu Filho Jesus e através do Espírito Santo deu, entregou à igreja, não será restaurado. Nós vamos viver essa vida monótona de evangelho. Me perdoe, queridos, essa vida monótona de evangelho, de vir à igreja, de fazer porque é para Deus. Eu preciso para um pouquinho, pensa um pouquinho, meu irmão. É a unidade que tem que nos mover, é a unidade em nós, a unidade da igreja que vai manifestar o poder da igreja, que vai manifestar a glória de Deus. É a unidade da igreja. Em vez de você abrir a boca e falar mal do irmão, ora pelo irmão. Em vez de você apontar, não aponta, não ora, porque manifeste a glória de Deus, se unindo ao teu irmão, se unindo à igreja e sendo um, porque assim o poder de Deus na igreja será restaurado e nós veremos sinais e maravilhas neste lugar. Não haverá manifestação se continuarmos vivendo essa presença de Deus que é quase nada. Acabaremos nos acomodando com uma igreja sem poder. Acabamos nos acomodando com uma igreja sem poder, sem manifestação da glória. A gente às vezes sentimos o quê? Um relampejo da glória de Deus, dizendo: ai, que bom aquele culto foi. Chega o outro domingo, o que acontece? Já não foi tão bom como antes. Você está experimentando relampejos da presença de Deus, relampejos da glória de Deus. Mas por quê, pastor? Porque falta unidade, porque falta adoração, porque falta quebrantamento, porque onde há adoração e quebrantamento há unidade, porque estamos ligados em um propósito. A presença de Deus tem que descer, a glória de Deus tem que vir, a presença do Espírito Santo tem que se derramar nesse lugar, e nós veremos sinais e maravilhas. Por quê? Porque a igreja está unida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a igreja está unida. Nós estamos olhando para o pecado e achando algo normal.
Nós estamos olhando para esse monte, dizendo assim, é coisa normal, não tem nada de normal, é pecado, pecado, pecado. Está errado e está errado. Se não entendermos que devemos andar em unidade, o poder da glória de Deus jamais será restaurado na sua igreja. Acabaremos nos acomodando com a igreja sem poder. Sabe por quê? Que muito, olha, eu vou dizer, não se assuste que eu vou dizer. Tem muito crente indo para macumba. Sabiam disso? Quem sabia? Tem muito crente indo para macumba. Por quê, pastor? E vem para a igreja e vai para macumba. Por quê, pastor? Lá, a seriedade em servir ao capeta. E essa seriedade em servir ao capeta manifesta demônios. Há uma falsa cura, há uma falsa... Vocês estão me entendendo? E a igreja acomodada. Acomodada. A igreja espalhada. A estratégia de Satanás é dividir para conquistar. Se Satanás dividir, separar você e seu irmão, ele está enfraquecendo a igreja. Se você fica sem falar com o teu irmão, sem manifestar amor pelo teu irmão, Satanás está cumprindo o plano dele e está dividindo a igreja, está enfraquecendo a igreja. Por quê, pastor? Porque a unidade faz a força. Nós estamos entendendo essa palavra. Não podemos tolerar uma falta de unidade que é nutrida pelo orgulho, pela cobiça, em outras palavras, pelo pecado. Não podemos aceitar, tolerar, queridos, uma falta de unidade que é nutrida, que é alimentada pelo orgulho, pela cobiça, em outras palavras, pelo pecado. Não dá para aceitar, por quê? Porque a igreja, ela vai tombar se não houver unidade. Pastor, é por isso que aqueles irmãos rebeldes que saem da igreja e querem levar vários, tentando envenenar vários, o que eles estão fazendo? Presta atenção, vou dizer para você. Essas pessoas são usadas pelo diabo para enfraquecer a igreja. Quando você se fere com qualquer coisa na igreja, você diz, eu vou sair. Você está dando ouvido à estratégia do diabo para enfraquecer a igreja, até que ela morra. Nós não podemos tolerar uma falta de unidade. Eu não vou falar com o irmão fulano e com o meu Beltrano. Por que você não vai falar com o irmão? Por causa disso e daquilo, porque ele é ignorante, porque ele isso e aquilo. Meu filho, olha, esforce-se, se esforce para manter a unidade. É Deus que vai moldar, é Deus que vai moldar. O que depender de você, tenha paz com todos, sem nenhuma exceção. O que depender de nós, depender de mim, de você, tenha paz com todos. Nós devemos perseverar até que sejamos um com Ele, até que a igreja, que eles tenha de verdade o cabeça, que é Cristo. Dividido não temos, mas unidos, nosso cabeça é Cristo, porque somos o corpo e Ele é o cabeça. O que eu quero ensinar para vocês hoje é para que vocês lutem e não aceitem jamais a separação, a divisão, mas que vocês lutem, como Paulo exortou os coríntios. Eu estou exortando vocês, lutem pela unidade. Arranca o orgulho do teu coração, arranca o achismo do teu coração, porque mais vale tu entrar no céu humilde do que ir para o inferno arrogante.
Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mais vale tu ir para o céu humilde do que ir para o inferno arrogante. Você deve perseverar. A igreja tem que perseverar em unidade até que possamos ser com Ele. Isso só pode acontecer através da fé e da obediência à palavra de Deus, meu irmão. A palavra está dizendo isso? Tá. Cumpre a palavra e você vai viver unidade. Porque tudo que nós precisamos está na palavra. Está ouvindo, irmão? Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada, precisamos atentar para a palavra de Deus e obedecer a sua palavra. Quando você entende isso, no teu vocabulário não tem mais, eu não gosto de fulano ou de Beltrano. Teu vocabulário tem: estou trabalhando, estou crescendo em amor por irmão e pela irmã. Posso ouvir um amém? Amém? Se nós não soubermos o que é possível, olha aqui, eu quero terminar essas 3 frases. Se nós não soubermos o que é possível, nunca ficaremos insatisfeitos com o pouco que temos aceitado como normal. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Se nós não soubermos o que é possível, como igreja, presta atenção, nunca ficaremos insatisfeitos com o pouco que temos aceitado como normal. A igreja está aceitando o pouco como normal. Não podemos. Não podemos nos acomodar como igreja. Não podemos nos acomodar com as coisas que estamos vendo acontecer. Se nós não soubermos o que é possível, conhecimento da palavra, obediência à palavra. Porque quem tem conhecimento da palavra, obediência da palavra, sabe que todas as coisas é possível que crê. Estou entendendo? Se todas as coisas é possível que crê, então você ficará insatisfeito com o que está acontecendo. E você vai dizer: Deus, eu sei que tem mais, eu sei que o Senhor pode derramar muito mais. Eu não quero ficar nessa mesmice. Eu não quero viver esse normal. Eu quero viver no sobrenatural. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Se podes, Jesus responde: tudo é possível àquele que crê. A unidade traz o mover de Deus sobrenatural. A unidade manifesta a glória de Deus. A unidade traz milagres. A unidade, e com ela ninguém tem necessidade de nada, porque o próprio Deus é o que é o nosso provedor. Sejamos um. Sejamos um. Obedeça a palavra. Creia. Tenha fé. Você vai se acomodar, vai ficar... Pastor, quais são as características de uma pessoa que se acomodou, que acha normal? Ela fica que nem o povo de Israel no deserto, enjoa do pão. E diz: não tem carne, enjoa da carne. Enjoa de vir à igreja todos os dias, todos os domingos. Hoje eu não vou não, vou assistir um filme, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Enjoa de vir à igreja nas quartas-feiras. Por quê? Porque não entendeu o poder da unidade. Sabe por que acha normal? Porque essa pessoa já não faz mais a diferença.
essa pessoa já não grita mais glória a Deus, essa pessoa já não dança na presença do Senhor, essa pessoa já não aplaude mais, essa pessoa já não corre mais, essa pessoa já não canta mais, essa pessoa já não ora mais, essa pessoa já não lê mais a palavra, essa pessoa já não é contagiante, porque quem está em unidade é contagiante, quem tem a presença de Deus é contagiante. Todo mundo olha para você. Por quê? Porque você não é normal, você é um com Cristo. A unidade da igreja manifesta o poder de Deus. Se não houver unidade, sempre vamos ver gatos pingados. Tudo normal. E vamos ouvir um dizendo do outro: cara, aquele irmão tem mais poder do que os outros. Rapaz, aquele irmão busca mais que todo mundo, olha lá. Você está acostumado com o normal. Faz o seguinte: toma a sua decisão de jejuar uma vez por semana, de orar pelo menos 3 vezes ao dia, confessando o teu pecado, dizendo: Deus, eu quero ser um com a minha igreja, eu quero fazer parte dessa unidade. E quando tu chegar no domingo aqui, tu vem com unção. Nada te segura para adorar e louvar a Deus. E para pegar fogo só precisa de uma brasinha acesa. Para incendiar, queridos, só precisa de uma brasinha acesa. E essa brasinha tem que ser você. Não diga: eu não posso, não dou conta, isso e aquilo. Está acostumado com o normal. Deus está dizendo para você: meu filho, eu não quero que você fique olhando para o irmão que eu estou usando. Eu quero usar você, para que você se torne um e faça parte dessa unidade. Deus está falando: meu filho, para de estar olhando para um lado e para o outro. Para de, na hora da oração, você está olhando para o chão. Para na hora da oração, você está com a boca fechada. Meu filho, para de olhar para o outro. Eu quero ouvir você. Eu quero ver você. Quando nos tornarmos um, o fogo de Deus, a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. E não vai ter lugar que caiba essa igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando essa igreja se tornar um, quando essa igreja for incendiada da glória de Deus, posso preparar 1, 2, 3, 4, 5 cultos. Vou ter que preparar até culto de madrugada. Por quê, pastor? Porque virá sobre este lugar um grande avivamento provocado pela unidade da igreja em oração, pela unidade da igreja e o esforço da igreja de se manter unida. Você está entendendo o que eu estou dizendo hoje? E ninguém verá ninguém como melhor do que um que o outro, mas todos se verão parte do corpo de Cristo. Estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Estão entendendo? Você está acostumado com esse normal? Você está acostumado com essas cadeiras vazias? Você está acostumado? Não. Você está acostumado com o pecado dos seus filhos? Está acostumado com o teu filho desviado? Está acostumado com o teu filho sem vir à igreja? Está acostumado com eles dizendo: é assim mesmo, é assim mesmo? Queridos, você se acostumou. É por isso que você só está vendo essas pouquinhas coisas. Mas pelos olhos da fé, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu estou convidando vocês para elevar um nível. Sai da amizade e entra na unidade. Sai do companheirismo e entra na unidade. Sai do coleguismo e entra na unidade. Unidade, porque essa unidade em oração, unidade em fogo, unidade, queridos, em louvor, unidade em clamor, unidade, essa unidade que vai manifestar a glória de Deus nessa terra. É essa unidade que vai manifestar a glória de Deus nessa terra. Essa unidade que vai fazer com que pessoas façam fila lá fora para um segundo culto, para um terceiro culto, para um quarto culto, para um quinto culto, para culto de madrugada. Eu não sei, queridos, mas Deus pode fazer. Pessoas, tem pessoas sim. Tem pessoas sedentas? Tem pessoas sedentas. E muitas, se podes,
Pergunta Jesus. Disse Jesus: tudo é possível aquele que crê. Eu vejo uma igreja unida. Eu vejo uma igreja unida. Eu vejo uma igreja que não se importa consigo mesma, mas que se importa com o irmão do lado, que se importa, queridos, um com os outros. Eu vejo uma igreja que não é egoísta, mas uma igreja que é mão aberta, que prospera, que abençoa as pessoas para serem abençoadas. Eu vejo uma igreja, queridos, que vence as dificuldades, porque é uma igreja unida. Eu estou liberando palavras proféticas essa noite sobre este lugar, sobre esta igreja. Igreja unida é a igreja que vai manifestar o poder de Deus. E esta igreja está aqui hoje. E esta igreja está aqui hoje. A glória do Senhor será manifestada nesse lugar através da unidade. Me pergunta, pastor, a igreja está fria. Não, a igreja não está fria, não, é você que está frio. É você que não entende unidade. É você que não se esforça para chegar nas reuniões, que não se esforça para chegar no culto. É você que não tem o conhecimento, queridos, que a unidade gera fogo. Você que prefere ficar no normal. Você que prefere ficar, nesse ambiente aqui, rasinho, bem rasinho. Como assim, pastor? Só se alimenta do altar, só se alimenta da palavra de domingo, só se alimenta de uma palavra. Às vezes prefere ouvir o rádio lá com o irmão revelando, porque prefere as revelações do que conhecer a palavra, que é viva e eficaz, que é a maior revelação que você pode ter. Está fraco, irmão? Está desanimado, irmão? Sabe por quê? Porque você não está ligado ao corpo. Porque se você tivesse ligado no corpo, você estaria se animando, estaria sendo alimentado até vencer a luta. Sabe por que eu estou de pé hoje nesse lugar? Porque eu estava no corpo, eu estou no corpo de Cristo. Eu estou ligado ao corpo de Cristo. E é por causa disso que eu estou de pé, pregando essa palavra para você hoje. Vou tomar liberdade. Sabe por que a irmã Ivanilde está de pé? Sabe por que a pastora está de pé? Sabe por quê? Porque estamos ligados ao corpo. E é Ele que nos dá força. O cabeça nos dá força. O cabeça, Ele manda o que o sangue plano precisa, a energia plano precisa. Como precisamos nos locomover? A unidade, queridos, gera a glória de Deus. A unidade traz a glória de Deus. Para de ser individualista. Para de ser egoísta. Não olhe por cima do teu irmão. Não se ache melhor que ninguém. A humildade e a unidade caminham juntas. A glória do Senhor vai ser derramada nesse lugar quando houver unidade. Quando você parar de pensar em você e começar a pensar nas pessoas que precisam de você. Quando você começar a pensar na igreja, não na igreja estrutura, na igreja, no corpo, você vai ver que a glória do Senhor vai se manifestar nesse lugar. Você vai chorar por pessoas. Você vai clamar a Deus por pessoas para que venham fazer parte desse corpo. Você vai se humilhar diante do Senhor e dizer: Deus, essas pessoas precisam se juntar ao corpo. Por quê? Porque você conhece a palavra. Porque você crê que pode fazer tudo. Fica de pé em nome de Jesus. Você tem dificuldade de ter unidade, meu irmão? Vou dizer uma coisa para você: tem pessoas que estão amarradas, escravizadas, para o quê? Para não se unir ao corpo. Tem pessoas que colocaram argumentos, que colocaram, queridos, muros, que colocaram, queridos, sabe o quê? Coisas à frente, desculpas, argumentos, para não se unir. Sabe por quê? Pastor, eu não quero chegar perto, se eu me juntar muito, vou acabar me ferindo. Bem-vindo à terra. Tu pousou na terra agora, pousou? Sim, no corpo. Deixa eu falar para você. Gente,